Estamos de volta. Obrigado mais uma vez ao nosso irmão Maurício pela sua colaboração sempre aqui conosco. E agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso palestrante de hoje. Como dissemos, Osmar Marte Filho, ele é expositor espírita lá na cidade de Sorocaba e região, comunicador da rede Boa Nova de rádio, articulista das revistas Reformador e Revista Internacional de Espiritismo. Então, como podemos ver, Osmar também mais um dos grandes divulgadores da doutrina espírita, que nós temos a felicidade de ter conosco hoje em mais uma palestra aqui transmitida ao vivo pelos Facebooks e YouTube do Centro Espírita Nosso Lar de Matão, no estado de São Paulo. Obrigado, Osmar, mais uma vez pela presença, e é contigo agora. Eu que agradeço, Milton, a todos os companheiros do Centro Espírita Nosso Lar de Matão e todos que nos acompanham. Uma grande alegria para nós estarmos novamente com vocês. Já estivemos em outras oportunidades, né? E desta maneira, hoje, de forma virtual, nós queremos mandar nosso abraço fraterno a todos que nos acompanham, aproveitando também para desejar aí e parabenizar pelo encontro, né? Ao IAC que vocês realizam, a cidade de Matão, e um bom trabalho daqui a pouco, que continua também aí, hoje, né? Mais uma parte do encontro. E nós hoje trazemos, então, para nossas reflexões, o tema Educação segundo o Espiritismo. O Milton vai colocar para nós aqui também já os nossos slides, né? E esse tema é muito interessante, é muito importante, né? A doutrina espírita é uma doutrina educadora por excelência, e nós estamos num processo de reeducação pela reencarnação, né? Então, nós estamos nos reeducando, aprendendo e reaprendendo as nossas condutas, os nossos valores, muitas vezes sendo testados na fé, na confiança, naquilo que nós já desenvolvemos de valores morais. Então, é muito importante para nós refletirmos sobre isso. Queria pedir para o Milton passar, na sequência, o slide, refletindo um pouquinho sobre, primeiro, a educação infantil e adolescência, né? No relacionamento familiar, e depois nós falamos um pouquinho de nós mesmos como espíritos. Nós sabemos que todos nós somos um espírito reencarnado, né? Muitos de nós ainda comentamos, dizendo assim: olha, o meu espírito fez isso, o meu espírito fez aquilo, o meu espírito vai para lá, o meu espírito vai para cá. Na verdade, nós somos um espírito, né? Então, eu como espírito faço isso, eu como espírito faço aquilo, eu como espírito, quando o meu corpo dorme, faz tal coisa no mundo espiritual, né? Nós ainda temos essa visão invertida de que somos um corpo que tem um espírito. Na verdade, somos um espírito que tem um corpo, porque sabemos que quem morre é o corpo, né? Se é o corpo que morre, o que sobrevive somos nós, espíritos, né? Então, essa visão já ajuda muito a entender a nossa realidade, nos consola muito em relação às dificuldades que nós enfrentamos, as perguntas fundamentais da existência: quem somos, de onde viemos, para onde iremos, por que as diferenças individuais, por que os problemas que nós enfrentamos, porque somos espíritos enfrentando esses problemas. Não é um corpo passando por uma situação, é um espírito. Então essa experiência vai ficar para o espírito e não para o corpo. Seria muito ilógico, irracional e injusto se um corpo passasse por uma experiência e depois voltasse para a sepultura, voltasse para a terra e perdesse essa experiência, né? Quem passa pela experiência, logicamente, através do corpo é o espírito. Então é o espírito que age, que toma, que faz decisões, que age e reage nas situações da existência. Nossos filhos e nossos familiares, né, aqueles que convivem conosco, e nossos amigos, são espíritos. Espíritos num processo de evolução. Esse espírito que é nosso filho reencarnou com uma programação reencarnatória. Kardec vai chamar isso de escolhas de provas, lá no Livro dos Espíritos, né? Questões 258 e seguintes. E no meio mais propício, que é o lar. Então, o lar é aquele espaço de espíritos, porque também não é um espaço físico, né? O lar não é um espaço físico,
Aliás, o centro espírita de vocês é o centro espírita Nosso Lar de Matão, referindo-se, acredito eu, ao Nosso Lar, lá descrito por André Luiz, através do livro homônimo de Chico Xavier. Então, é o nosso lar, não é a nossa casa. Não é? O centro de vocês chama-se Nosso Lar e não Nossa Casa. Por quê? Porque é o lar. O lar é o ambiente espiritual. O centro espírita Nosso Lar um dia pode se mudar de endereço, né? E não vai ser mais naquele endereço que ele está hoje, vai ser num outro, mas vai continuar sendo o nosso lar, porque não é o nosso prédio, não é a nossa casa. E nós confundimos isso. Achamos que a nossa casa é o nosso lar e cuidamos da nossa casa, fisicamente, materialmente, né? Cuidamos do ambiente, da decoração, da iluminação, cuidamos da estrutura, fazemos reformas, pintamos a casa, esquecendo às vezes do lar. O lar é a construção espiritual, são as pessoas, os espíritos que ali habitam. E o lar é que recebe esse espírito pela reencarnação. O lar, quer dizer, as pessoas, os espíritos que estão ali naquela família, seja ela constituída de forma, vamos dizer assim, oficial, né, pelas leis humanas ou não, seja ela da maneira como for, às vezes não são os pais biológicos, às vezes são os avós, os tios, enfim, é um lar que está recebendo esse espírito que retorna pela reencarnação. Na sequência, eu queria pedir para o nosso companheiro transferir os slides. Nesse primeiro espaço de infância, onde esse espírito é recebido no lar, né, nas pessoas que estão ali na função de educadores, ele vai aprender e reaprender, na verdade, por absorção do ambiente e por imitação. Quer dizer, ele vai absorver as informações do ambiente, em primeiro lugar, da família, daquele lar em que ele está sendo recebido pela reencarnação, e vai imitar aqueles que convivem com ele, mais diretamente. Os pais, geralmente, os avós, às vezes, os educadores, os professores, a televisão, né? Os ídolos da televisão, que hoje se diversificou demais, e vai absorver as informações do ambiente. Então, veja o cuidado que a gente precisa ter, porque é um espírito que está aproveitando, deve aproveitar essa oportunidade da reencarnação, momento importante de reeducação desse espírito, que nós provavelmente, né, com muita certeza, recebemos a incumbência, a missão, porque temos também um vínculo, provavelmente, né, com esse espírito de outras existências, então é uma reconstrução e que às vezes tem que acontecer também reajustes, tem que acontecer novos encontros desses espíritos. Então, é importante prestar muita atenção nisso, né? A educação não é necessariamente a questão só material, a questão das escolas, da instrução formal, cultural, é muito mais. Isso é uma obrigação nossa como pais educadores, né? Mas ela é muito mais que isso. Kardec vai lá na questão 383, do Livro dos Espíritos, perguntar qual é a função da infância, a espiritualidade. Por que, que o espírito passa pela infância na Terra? Nós sabemos que a infância tem esse momento de adaptação do espírito da nova existência. Na vida material, ela é o crescimento desse corpo físico, com a alimentação, o cuidado que nós temos, né? E aí, às vezes, esquecemos de fazer a educação espiritual desse espírito, ficamos na alimentação, nos cuidados da medicina, nos cuidados da higiene, na educação formal, e esquecemos dos valores morais. Esquecemos de reforçar os valores morais para aquele espírito que já traz e de incentivar quando ele não traz ou traz poucos valores morais. Então, por que Kardec faz essa pergunta? Lembre-se que Kardec é um educador, né? Um grande educador, que teve suas obras de educação, como Hippolyte Léon Denisard Rivail, publicadas nas escolas públicas da França, com um grande material produzido na área da educação em geral, da gramática da língua francesa, da aritmética, da biologia, da química, e era um educador formado com Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, que era o instituto de educação mais importante da Europa da época.
Então, ele tem uma sólida formação educacional. E era um educador baseado nessa proposta de Pestalozzi, que é a educação integral. A gente vai ver na sequência alguns educadores importantes, né? Eu queria pedir para você voltar um pouquinho só, Milton. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, esse momento de infância, ele é mais acessível, porque como o corpo físico está mais fragilizado, é mais frágil, o espírito fica mais acessível a receber as novas instruções, a educação, exemplos dos que estão ao seu lado. É essa a grande oportunidade. Depois fica mais difícil, né? Na adolescência, na idade adulta, fica mais difícil. Então, muito do que nós somos hoje, nós devemos às influências que recebemos na infância, sejam elas benéficas ou não, sejam elas benéficas ou traumáticas, né? Trazemos isso para trabalhar depois. Claro que também tem uma necessidade reencarnatória, muitas vezes, né? Aqueles que produziram esses traumas nesses espíritos têm que responder por isso, diante do seu maior ou menor grau de responsabilidade e de conhecimento, mas de alguma maneira terão que responder. Por isso, o cuidado com a infância não é só pela criança, mas é por nós também, porque o que nós fazemos gera consequências que não serão cobradas futuramente, né? E, como espíritas, sabemos, temos esse conhecimento, dessa responsabilidade de dar o exemplo melhor possível para esse espírito. Na sequência, a gente vai ver o processo de educação, quer dizer, o que o educador precisa fazer? Desenvolver o potencial dessa criança, desse espírito, né, intelectual e moral, corrigir suas más inclinações e incentivar suas tendências superiores. Então, não é só meramente a questão física, é muito, talvez fundamental, a questão espiritual e moral. Então, veja bem, por exemplo, o exemplo, sei lá, antigamente se fazia isso, hoje já não se faz mais, né? Mas antigamente eu lembro que as pessoas que fumavam pediam para a criança ir buscar o cigarro, né? Lá em tal lugar, acender o cigarro e depois trazer o cigarro para aquele adulto. Ou então vá buscar cerveja para mim, pegue lá a cerveja para mim. Quer dizer, você está dando contato a um espírito, talvez com uma dificuldade que ele já traga, e incentivando nele uma dificuldade que talvez ele tenha vindo lutado para resolver. E você está, de alguma maneira, incentivando de novo aquele contato. Então, sem perceber, às vezes, né, nós voltamos a cometer os mesmos equívocos. E aí também temos a nossa responsabilidade. Então, claro que é um cuidado muito importante corrigir as más inclinações, por exemplo, a questão da mentira, né? Que na criança ela acontece até por uma questão instintiva de proteção, etc. E aí o que acontece? Você recebe uma ligação telefônica, antigamente tinha o telefone fixo, né? Hoje talvez a gente não tenha mais, mas de qualquer forma, mesmo no celular, você recebe uma ligação de alguém lá da operadora de cartão de crédito, do banco, quer vender um produto, você fala, agora não posso. A criança está vendo que você pode. Agora eu vou sair. A criança está vendo que você não vai sair. Agora eu estou fazendo tal coisa. Ela está vendo que você não está fazendo tal coisa. Então você está mentindo para aquela pessoa. E aí você vai dar o exemplo de que a mentira resolve problemas, resolve situações. E aí, futuramente, ela vai também lembrar disso e vai mentir também, lembrando do seu exemplo. E aí a gente cobra que esse adulto fale verdades, né? Ou adolescente, esquecendo de que nós incentivamos na infância aquela mentira, às vezes sem perceber. Então, isso é corrigir as más inclinações e incentivar suas tendências superiores. Na sequência, então, nós vamos ver aí como que o educador vai atingir esse objetivo. A educação, do latim, quer dizer trazer para fora. Educere, conduzir para fora, ou seja, trabalhar o que a criança ou aquele espírito já traz. Não é jogar de fora para dentro, é tirar de dentro para fora. E muitos de nós ainda achamos que a criança é uma página em branco, né? Em que você vai jogando informações. É o contrário. A criança é um espírito que já traz conteúdos,
nós vamos ver aqui os exemplos de Jesus na educação, de que ele trabalhava esses conteúdos, né? Então, e trabalhava sabendo que o Espírito já traz os conteúdos para serem retrabalhados. Então, a educação é trazer para fora e fazer uma reflexão do que aquele Espírito tem, do conceito que ele tem, dos valores que ele tem, e refletir com ele a realidade disso. Nós temos o trabalho da Dora Encontre, que é uma educadora espírita, conhecida nossa, companheira nossa, que fez um trabalho de tradução dos textos pedagógicos de Kardec. Quando Kardec, antes de conhecer os fenômenos espíritas e codificar a doutrina, era o educador Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Então, ali você tem a proposta pedagógica de Hippolyte Léon. Chama-se Textos Pedagógicos de Hippolyte Léon. É um livro que ela publicou com uma tradução da proposta pedagógica dele. Então, é muito interessante para os educadores, trabalhadores da Casa Espírita, na evangelização infantil, na mocidade, os pais, ver como era a proposta de Kardec, de Hippolyte Léon, no processo educacional. O espírito dos pais, vai perguntar Kardec, não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce muito. O espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Então, veja, a missão dos pais, na questão 208 do Livro dos Espíritos, a missão dos pais é de desenvolver o dos filhos pela educação. Aqui é um manual de educação, né? Nós vamos ver também no capítulo 14 do Evangelho, logo aqui no nosso material. A missão dos pais, não está dizendo aí que a missão dos pais é dar alimentação, a missão dos pais é levar nos cursos de línguas, judô, karatê, balé, é também, claro, né? É uma obrigação dentro do possível, mas a missão, o foco da educação, da reencarnação, é esse processo educativo. Então, é desenvolver. Veja que também ele não fala que é começar do zero, né? Desenvolver já é trazer alguma coisa que o Espírito já traz. E isso é uma tarefa. Vamos ver na sequência o texto depois, futuro aqui, nos próximos slides, do Evangelho. A Dora vai trazer no seu livro Educação segundo o Espiritismo, um livro extraordinário que nós sempre recomendamos para trabalhadores da Casa Espírita, para grupos de pais, importante na Casa Espírita, para educadores, né? Educar é semear verdades e virtudes com vistas à eternidade. Você não está falando para um corpo que vai morrer. Você está falando para um espírito imortal. Então, aquele valor que você está transferindo, pelo exemplo, principalmente, é para um espírito, não é para um corpo que vai esquecer, né? Ou que vai perder essa informação. Não, é para um espírito. Com vistas à eternidade, então tem que ser verdades e virtudes eternas. As grandes verdades, né? Os grandes valores morais que nós temos de Jesus, não necessariamente os da sociedade, porque elas variam muito. Os valores da sociedade, dependendo do lugar e da época, variam muito. Se você pegar quais eram os valores da sociedade da década de 50 no Brasil, né? O papel da mulher, o papel do homem, o papel do trabalho, como eram os valores na Idade Média, por exemplo, quais são os valores hoje em países muçulmanos, mais ou menos radicais, você vai ver que são muito diferentes. Então, que valores estamos falando? Os valores do Evangelho, os valores de Jesus, porque esses são eternos, né? Então, esses não mudam. Os valores do respeito, os valores da tolerância, tolerância às diferenças, tolerância às questões raciais, às questões culturais, religiosas, os valores do respeito à diversidade, ao meio ambiente. São valores que valem para sempre, independentemente do momento que passamos, ou da época, ou do lugar em que passamos. Isso a Dora vai falar nesse livro, e o Divaldo, nosso querido companheiro, diz que educar é criar hábitos sadios pela instrução e vivência. Nós falamos dos hábitos, ou incentivamos os hábitos de higiene dos nossos filhos, dos nossos netos, às vezes. Você tem que escovar os dentes agora. Agora vamos cortar as unhas. Agora é a hora do banho, né? E os hábitos morais? E os hábitos de valores do espírito, da honestidade, por exemplo, né?
quando alguém dá um troco a mais, ensinar a criança a devolver, ensinar a criança a respeitar os animais, o meio ambiente, a água, o cuidado com o uso adequado da água, isso a gente não esquece às vezes, e são valores do espírito. Respeitar a natureza, contemplar a natureza, respeitar o colega da escola, os familiares, os pais, os avós, né? Antigamente a gente era ensinado pelos pais a falar quando a gente era criança, e acredito que alguns aqui devem ter a minha idade, então são do século passado, como eu, né? Nós aprendíamos com os pais a falar bom dia, a falar com licença, muito obrigado, lembra dessas palavrinhas? Me parece que hoje isso está meio que em desuso, né? Em geral. Então, dificilmente uma criança fala com licença, por favor, posso usar? Não, ela vai pegando, né? Então, isso denota a ausência do cuidado daqueles educadores em transferir, em exemplificar para aquele espírito respeito com as coisas alheias, no ambiente, com o ambiente do outro, com o espaço do outro e tudo mais, né? Na sequência, educação, vai dizer Kardec, é toda a influência, aliás, adora, né? Toda a influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução, nesse mesmo livro. Então, veja, não é só a educação de pais para filhos, de mais velhos para mais novos, de professores para alunos. É qualquer influência exercida de um espírito sobre outro, para despertar nele um processo de evolução. Então, aqui nós estamos num processo de educação, na casa espírita estamos num processo de educação, no nosso lar também estamos, porque estamos também exercendo influência de um para outro, né? E na sociedade também, nós temos educadores na sociedade de forma geral, e alguns que deseducam, porque também exercem uma influência que não é adequada, que também vale a pena a gente refletir. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Até que ponto eu aceito, eu adoto para mim verdades dos outros, né? O Divaldo Franco tem uma frase interessante que ele diz: a opinião dos outros só tem o valor que você dá a ela. Então, não é porque é uma opinião do outro que ela vale para mim. Não é porque é um valor do outro que vale para mim. Eu preciso refletir se eu posso aproveitar o exemplo do outro, a experiência do outro, seja ele um famoso da mídia, seja ele quem for, né, um educador às vezes, seja ele, porque é uma opinião dele. Então nós temos que ter uma grande referência para nós na doutrina espírita em Jesus, em Kardec, nos educadores que nós temos referência em Pestalozzi, que são aqueles que nós temos como referência, né? Nós vamos trazer também o exemplo de Eurípides Barçanufo, e aproveitar as influências de que batam com essa informação, né? Às vezes um autor espírita, um expositor espírita, que tenha esse conteúdo que nós temos como referência. Não que eu vou brigar com aquele que é discorde, seja ele no meio espírita ou não. Não que eu vou brigar aos quatro ventos, discutir, impor a minha verdade. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas eu não vou adotar. E eu vou respeitar a opinião do outro na dificuldade que ele traz. Isso é muito comum. Isso vai acontecer, está acontecendo na questão social, política, econômica, religiosa e vai continuar acontecendo. Não é porque o outro tem a opinião dele que é a opinião que vale, né? É a opinião que eu vou acatar? Não, eu posso aproveitar, mas não necessariamente eu vou acatar, porque é um valor dele. Agora, os valores universais eu vou aproveitar. Educação é a arte de formar caracteres, está lá no Livro dos Espíritos. Educação é conjunto de hábitos adquiridos, valores morais, ética e cidadania. Sem educação não pode haver segurança social. Essa é uma frase muito interessante também de Kardec no Livro dos Espíritos. Nós vivemos em segurança social? Reflito com você, não sei se em Matão e onde você está vivendo, mas aqui na minha cidade, Sorocaba, não. Em alguns momentos até a gente tem um pouco mais, mas não necessariamente. Nas grandes cidades, nas pequenas cidades, não tem. Do nada a gente vê coisas absurdas acontecendo em relação à segurança social. Seja ela a segurança pública, seja ela a segurança da convivência num condomínio, da convivência na rua, né, no trânsito, da convivência numa escola. Então não há uma segurança social, porque não há um processo de educação pleno.
Então, só através da educação, não há outro meio. Nós já tivemos outros meios impostos, como ditaduras, processos violentos, né? Revoluções e guerras, tentando colocar, impor segurança. Não resolve, a gente vê que não resolve. O que resolve é a educação de todos, educação baseada em princípios morais, baseada no respeito à convivência. Nós vivemos num mundo de 7 bilhões de almas. Já pensou se cada um resolver fazer o que bem entender? Nós temos que ter um consenso de convivência. Então, as leis funcionam como esse consenso de convivência. Agora, já pensou se você pudesse viver num mundo que não há leis? Por exemplo, no mundo de regeneração, porque o mundo de regeneração é onde o bem predomina sobre o mal. Se o bem predomina sobre o mal, não haverá necessidade de leis que obriguem e proíbam a gente fazer tudo. Não posso jogar tal coisa no chão porque tem uma lei que proíbe, tem uma regra que me multa se eu jogar lixo no chão. Sabe que tem, né? Não é aplicada, mas tem. Tem países que aplicam. Eu preciso disso no mundo de regeneração, de uma lei que me diga eu não posso parar meu carro ou não posso avançar o sinal vermelho. Eu não preciso, porque eu já sei. Eu já sei que isso vai causar um acidente, eu já sei que eu vou desrespeitar o outro. Então, é um mundo em que as leis estão dentro de nós. Nós estamos preparados para isso? Será? É uma coisa para a gente refletir. Nós estamos preparados para viver num mundo em que não há fiscalização? Em que eu sei que preciso fazer e faço, mesmo que ninguém esteja vendo? Ou eu só faço porque tem alguém fiscalizando, tem um radar fiscalizando, tem um amarelinho, né? Aqui em Sorocaba nós temos o amarelinho, que é aquele do trânsito. Em São Paulo é o marronzinho, né? Em alguns lugares deve ter outros, são os agentes de trânsito. Ou é o policial, ou é alguém te fiscalizando. Se não tiver, eu faço. Faço o que eu bem entender. Se não tiver, por exemplo, a Receita Federal, eu vou sonegar imposto de renda? Eu vou inventar coisas que não existem no meu imposto de renda porque eu acho que é injusto? Uma coisa é eu achar que é injusto, outra coisa é eu sonegar, porque é uma lei. Se é injusto ou não, é problema do outro, não é meu. O meu é cumprir a lei. Então, assim por diante. Até que ponto nós estamos preparados para viver no mundo? A gente anseia por esse mundo melhor. Nós estamos preparados? Estamos dispostos a viver nesse mundo melhor? Em que nós precisamos cumprir as regras e leis de convivência? Porque já pensou no nosso lar? Não sei se vocês já leram o Nosso Lar, né? Ou já assistiram o filme. Vocês perceberam lá que o morador do nosso lar não pode fazer o que ele bem entende? Ele tem que ter concessão para fazer alguma coisa. Até para trabalhar, você tem que ter condições. Né? Se ele quiser visitar um familiar na Terra, lembra daquela mocinha que saiu? Uma mocinha lá na história, né, no filme, no livro, que ela resolveu sair, ela queria fugir. E ela vai. E aí ela se perde, ela fica toda descabelada, toda perdida, desorientada. Então, porque tem regras. E regras rígidas. Né? Então, será que eu estou preparado para viver no nosso lar, no mundo espiritual? Ou ainda nem no nosso lar, porque tem regras que eu preciso cumprir, o governador, né? A gente reclama dos nossos governantes, ok, mas é o que está lá, é o governador, que tem que ser respeitado, né? Porque ele tem uma ascendência moral, inclusive essa é uma condição. Não é uma eleição como nós fazemos, né? É uma ascendência moral. Ele vem escolhido porque ele tem autoridade moral. Na sequência, então, vamos ver que como é que se adquire hábitos? Se adquire hábitos pelo exemplo. Se adquire hábitos pela convivência. Se adquire hábitos quando você dá os exemplos dos hábitos. Os hábitos sadios, né? Esse é o trecho que eu queria falar do Evangelho, lá no capítulo 14, né? Honrar pai e mãe, em que Santo Agostinho vai nos dizer, de novo, reforçar a nossa missão como pais educadores. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Ou seja, a nossa missão como pais e educadores é conduzir a alma de nossos educandos a Deus. Conduzir a Deus é viver conforme os exemplos de Jesus. Falar de Jesus para nossos filhos, para nossos netos, para nossos educandos. Não só na casa espírita, que a gente também transfere às vezes para a casa espírita. Olha, se a evangelização infantil, se a mocidade já fala de Deus, já fala de Jesus, ok, eu vou tocar a minha vida.
Mas e dentro de casa? Porque aí o centro fica 1h30, 2 horas por semana com ele, com seu educando, e você fica todas as outras horas. Então, quem é que tem mais ascendência sobre esse espírito? A evangelização ou você, como pai educador, né? Ou a família. Então, não é para terceirizar essa responsabilidade, às vezes para a escola, né? E às vezes para a casa espírita. É o nosso exemplo, é o nosso respeito. Então, conduzir a alma desse nosso educando a Deus é a missão. Então, a missão, ok, que a obrigação é a educação formal, né? A obrigação é o alimento, é o remédio, é o médico, é a viagem, é o curso, ok, isso é importante. Uma formação para esse espírito também, mas que tenha em vistas esses valores morais. Por que eu estou aprendendo um novo idioma? Por que eu estou aprendendo, sei lá, informática ou coisa parecida? Por quê? Porque eu quero vencer no mundo, como dizem, né, os homens na Terra, eu quero vencer o mundo. Eu quero vencer no mundo, no sentido material, do enriquecimento, ou eu quero vencer o mundo dentro de mim, das minhas próprias dificuldades. Será que eu não posso aprender um novo idioma também para me relacionar com pessoas que falem esse idioma? E não só para enriquecer falando esse idioma, não é? É interessante a gente refletir sobre isso. Quais são os idiomas mais falados e mais aprendidos? Inglês, espanhol. Ninguém fala, sei lá, aprende tailandês, né? Ninguém aprende, sei lá, uma língua africana. Por que será, né? Então a gente precisa aprender também a refletir sobre isso. Na sequência, a questão da adolescência, né? Então, na infância, você tem a criança que tem uma maior facilidade de aceitar, de receber, com relativo respeito, vamos dizer assim. E na adolescência parece que esse espírito se modifica. Kardec vai fazer essa pergunta porque ele vê isso, né, no seu processo de educação, na sua escola. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter do espírito a uma certa idade, particularmente na adolescência? É o espírito que se modifica? Não, é o espírito que se apresenta como ele é. É a resposta da questão 385. É o espírito que se apresenta como ele é. Então, na adolescência, os hormônios estão agindo, ele está saindo da infância, entrando na idade adulta, é um momento de transição, que às vezes é complicado também, né? Tem que ter um apoio também para isso, e ele está se apresentando como ele é. Então, na verdade, a criança estava, de alguma maneira, sendo contida pelo organismo mais frágil. À medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai se apresentando como ele é, com a soma do que ele recebeu na infância e na sua bagagem espiritual. Então, o adulto passa a ser o quem? Passa a ser um espírito, aquele espírito com aquela bagagem anterior, de todas as suas reencarnações, com a infância, com o que ele absorveu da infância. Então, nós precisamos ter consciência da importância da boa influência na infância e até mesmo na adolescência, né? E na adolescência acontece uma coisa interessante, é a busca pelo grupo. O grupo passa a ser mais importante. Na infância, eram os pais, era a família. Eu falo sempre que para a criança, o pai é o herói, né? O pai, às vezes a mãe. Ele provê as suas necessidades, ele protege, né? Ele traz o alimento, ele traz o vestuário. A criança não se preocupa com nada, porque os pais fazem, os pais protegem, isso é natural. Já na adolescência, não, meu pai passa a ser igual um pão de forma, né? Chato, quadrado, miolo mole, fácil de dobrar e às vezes embolorado, né? Vira um pão de forma. E quem vale é o grupo. O que passa a valer é o grupo. Então é a tribo às vezes, né? E aí com a tecnologia nós temos outros grupos virtuais, né? Os nerds, os freaks e assim por diante, que vão formando grupos. Pode passar o próximo. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como era. Então aí vai acontecer desejo de liberdade, rebeldia e reivindicações e atração pelo grupo. É claro que nós vamos oferecer um grupo saudável pela mocidade espírita. E isso é natural. Esse desejo de liberdade é natural, né? Ele está saindo da família, daquele espaço de proteção e indo para a sociedade.
indo para a vida de forma geral. Às vezes sai de casa, vai estudar fora, vai fazer uma viagem, vai fazer um intercâmbio em outro país, isso é natural. Então, olha, aí vale a educação dada, né? Não dá para você ir junto com ele na faculdade, não dá para você ir junto com ele lá para outro país, fazer mochilão, por exemplo, não dá para você ir junto, né? Justamente para isso o mochilão, para ele ficar solto. E aí, confia na educação, confia nesse espírito. Mas precisamos dar esses valores. Na atração pelo grupo, você tem a mocidade espírita, por exemplo, que é um grupo saudável, é um grupo de espíritos que você conhece, sabe que tem um conteúdo já, uma educação, e tem os pais, a família, né? Então ajuda muito também. Ao invés de você ficar brigando com o grupo, discutindo com esse jovem, por que você vai para lá, por que você vai para cá? Ou não vá, não ande com essas pessoas, não é? Você pode oferecer uma alternativa de um grupo saudável. Eu falo isso por experiência própria, porque eu participei de Mocidade Espírita, meu filho também participou de Mocidade Espírita, de evangelização infantil, e dá um grande resultado, porque você conhece a família, você conhece os espíritos, você conhece aqueles que estão com você, você tem contato e convivência com a família daquelas pessoas. Né? Isso ajuda muito. Vocês estão vendo no encontro a participação dos jovens, né? Então, é enriquecedor isso. E o jovem precisa estar atuante na casa espírita. Precisa estar presente na casa espírita, porque aquele velho chavão que ele vai ser o futuro da casa espírita, vai, mas ele vai ser já o presente na casa espírita. Uma casa espírita que tem crianças e jovens é uma casa espírita que respira, né? Que tem alegria, que tem vida. Então, manter aberta a casa espírita para a criança e para o jovem. São espíritos. Ah, mas dá trabalho, tem dificuldades, tem problema. Qualquer lugar tem, qualquer pessoa tem. Então, não vai ser o fato de ser criança ou jovem, né? É o espírito. Então, é enriquecedor, é muito enriquecedor você ter o conteúdo da criança e do jovem na casa espírita, até porque ele vai se sentir num grupo e vai sentir a casa espírita continuação da casa dele. Ele não vai precisar procurar outros grupos, porque ele tem a continuação na própria. Isso aconteceu comigo, com meu filho, a gente vê que acontece nas casas espíritas em que nós temos o trabalho instituído da educação espírita infantil e jovem, né? Os limites, trabalhar os limites, trabalhar a liberdade com responsabilidade. Eu comparo, às vezes, a criança e o jovem com o cachorrinho e o gatinho. Que a criança fica lá igual o cachorrinho, bonitinha, né? Olha, faça isso, faça uma carinha, ela faz uma carinha, faça assim, fala essa tal coisa, ela faz igual o cachorrinho, fica aqui comigo, ela fica. Isso é a criança, né? E o jovem é o gato. O gato sai, vai para onde ele quer, faz o que ele bem entende, né? Toma banho quando ele quer, come quando ele quer. Então, é a liberdade, né? É a descompromisso, tranquilidade. Isso é adolescente, com raras exceções. Dá para trocar? Dá para manter a criança, o jovem, adulto, sempre junto com você? Faça isso, faça aquilo. Não dá. Então, é preciso ter essa liberdade com responsabilidade. Não é a doutrina espírita não é uma doutrina de obrigações e de proibições. Ela é uma doutrina de liberdade e com responsabilidade, que é a proposta de Kardec. Veja lá nos textos pedagógicos de Kardec, ele não tem as punições da educação, a prova com punição, como a gente tinha antigamente, as punições na escola, não, recompensas e prêmios, não, ele tem conduzir liberdade com responsabilidade, mostrando a esse espírito que há consequências para os seus atos. Nós precisamos dizer, mostrar para nossos filhos que os seus atos têm consequências, as suas escolhas geram consequências. Não dá para ficar catando os cacos depois. Você já pensou se você ficasse, quando o seu filho adolescente, né, e depois adulto, entra na sua casa, ou entra na casa dele, e começa a jogar as roupas por tudo quanto é canto? Ele sai, ele entra na casa, ele joga o tênis de um lado, a meia de outro, a roupa de um lado, ele vai fazer alguma coisa na cozinha, ele larga tudo bagunçado, e você vai catando depois. Você vai falar, meu filhinho, ele está cansado, deixa ele. Eu vou lá, pego a meia, lavo. Eu vou lá, pego o tênis e guardo. Eu vou lá, pego a roupa e guardo.
Que adulto será esse? Que adulto será esse? Que espírito? O que ele está aprendendo como espírito? Que alguém sempre vai fazer as coisas por ele. Que alguém sempre vai ficar catando os cacos das coisas que ele faz. Não é assim que funciona. As nossas escolhas geram consequências. Então, se eu jogo lá, faço sei lá, um arroz na cozinha e largo aquela panela grudada de arroz, eu é que tenho que limpar, não o outro, porque é minha responsabilidade. E assim por diante, né? Então, a doutrina espírita, para o espírito, porque Jesus tem esse processo educacional, é consequências de nossos atos. A cada um será dado segundo suas obras, diz Jesus, né? Por favor, na sequência. Como os pais e educadores vão atingir seu objetivo de conduzir a Deus o espírito de seus filhos? Amor, claro, respeito, educação, exemplo, vivência espírita dentro e fora do lar e a evangelização infantil e a mocidade espírita. Pode passar o próximo. A evangelização infantil e a mocidade espírita. O Divaldo Franco, não está aparecendo ali, mas o livro é Diálogo com Trabalhadores e Dirigentes Espíritas. É um livro da USE de São Paulo. Ele diz nesse livro, a educação espírita, trazendo a evangelização infanto-juvenil à luz do espiritismo, é tarefa de emergência mais que de urgência. Escrevi, inclusive, um artigo que foi publicado na Reformador e também nos nossos jornais da USE local, com esse tema, né? Educação, tarefa de emergência. Então, educação é uma tarefa de emergência, mais que de urgência. Segurança social, responsabilidade sobre seus atos, exemplo. Isso é educação espírita. Então, não dá para você ficar pensando, será que eu levo na casa espírita? Será que eu não levo? Hoje não vou levar porque hoje tem aniversário do coleguinha da escola. Hoje não dá porque tem aniversário da vovó. E é bem na hora da evangelização. Essa evangelização também, viu? Cada hora que eles arrumam, devia ser tal hora. Devia ser tal dia, devia ser domingo de manhã, devia ser domingo à tarde. Porque tem que ser no horário que eu vou na piscina, no horário que eu vou no clube. Pense, o que é mais importante para esse espírito nesse momento? O clube ou a educação espiritual? Né? O que é mais importante? Ok que o aniversário da vovó é muito importante. É mesmo, muito importante. É uma convivência familiar importante. Mas a educação infantil também é importante. Né? Então eu posso visitar a vovó naquele outro horário, depois da evangelização. Eu não posso levar presente para ela depois. Eu não posso visitar aquele familiar, ou ir no clube, ou ir na escola, ou fazer a viagem depois. Se eu vou só quando dá, e quando não dá eu não vou, e também eu despejo a criança na evangelização, eu vou fazer minhas coisas, sabendo que tem o grupo de pais, que eu posso participar e colaborar com o grupo de pais e me preparar para a educação, né? O Divaldo diz isso, vou deixá-lo crescer, depois ele escolherá a religião que quiser seguir, para mim representa o mesmo que deixar contaminar-se com o tétano ou outra enfermidade para depois aplicar o remédio. A evangelização infantil e a mocidade, ou seja, educação espírita, é vacina moral. É uma vacina moral para esses enfrentamentos da sociedade. Né? Não dá para impedir que ele vá para a sociedade, mas você pode produzir a vacina moral. Você pode fortalecer os valores morais que ele já traz. Então, desenvolve no espírito o conhecimento espírita, desenvolve o amor ao próximo através da caridade, forma um grupo afim, integra o espírito nas atividades da casa, desenvolve o amor a ele pela doutrina e pela casa, né? Veja quantos valores são desenvolvidos. Na sequência? O próximo, por favor. Vou trazer aqui rapidamente alguns exemplos de grandes educadores, para nós pesquisarmos, refletirmos como eles trabalhavam. Aqui, Pestalozzi foi o mestre de Kardec em Verdun, foi um grande educador que fazia educação pelo exemplo, educação pelo amor, conduzindo o educando, e uma educação integral. Não era educação, vocês agora vão aprender inglês, vocês agora vão aprender informática. Não, informática não tinha, né? Vocês agora vão aprender matemática. Não, era uma educação integral. Integral no sentido de trabalhar os valores do espírito. E de Pestalozzi, Kardec vai herdar esse processo educacional. Então, você tem na obra de Kardec, como Kardec, toda uma pedagogia.
que é aprendida com Pestalozzi na sua experiência como educador na França, né? Depois, na sequência, nós vamos ter Eurípides Barçanufo, que vai trazer também essa experiência educacional de Pestalozzi e de Kardec, e vai trabalhar com os seus alunos de forma integral. No Colégio Allan Kardec, ele vai fundar em Sacramento, Minas Gerais, no começo do século passado. Num momento de grandes desafios para a doutrina espírita, né, dentro de uma cidade pequena, católica, ele funda um colégio espírita. E esse colégio espírita se desenvolve de tal maneira que fica famoso no país todo pela qualidade educacional, sem punições e recompensas, em contato com a natureza, em que os próprios alunos construíam o conhecimento, construíam o seu próprio material. É o que mais ou menos hoje, talvez aqui para frente, depois da pandemia, a gente possa ter aí, né? Um trabalho mais aberto, um trabalho mais de condução de almas. E o educador por excelência, né? Na sequência, por favor. O educador por excelência, que é o mestre. Quando foi perguntado o que ele deveria fazer com a mulher que estava sendo apedrejada, ele, apedrejada porque foi pego em adultério, ele fala, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Quer dizer, ele não joga a informação assim, olha, faça tal coisa. Olha, não julga a pessoa, né? Não julga a pessoa pela conduta dela. Ele fala onde é que estavam aqueles que te condenavam. Foram embora, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Então ele está nos dando oportunidades. Esse é o processo de educação. Na sequência, por favor, mais uma figura na sequência. Na sequência. Ele vai, quando ele é perguntado pela espiritualidade, pelos fariseus, aqueles que estavam ali no momento com ele, se é lícito dar tributo a César, ele fala, me dê aqui a moeda. De quem é essa figura na moeda? É de César, eles dizem. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele está dizendo? O que ele está fazendo? Ele está trabalhando um conteúdo que o Espírito já traz, com o contexto que a pessoa já está inserida. Quer dizer, a moeda está ali. O que está escrito nessa moeda? De quem é, então, a responsabilidade, né? Está nos dando vários exemplos aí de cumprir com as obrigações sociais, né? De respeitar as regras da lei, né, que existem, e por aí vai. Mas ele trabalha um conteúdo que o espírito já traz. Ele não joga a informação do nada. Ele já trabalha do conteúdo porque ele sabe que o espírito traz, né? Então, essa é a metodologia de educação de Jesus. Aí tem a parábola do bom samaritano também, que é aquela pergunta que fazem a ele, quem é o meu próximo, né? E ele vai dizer, e conta uma história. Havia um homem que saiu de Jerusalém para Jericó e foi atacado na estrada, assaltado, passou um levita, passou um sacerdote e passou um samaritano. E o samaritano teve cuidado com ele, cuidou dele, vocês conhecem a parábola. E aí ele fala, quem foi o próximo daquele homem? Foi aquele que teve compaixão com ele. Vai e faz o mesmo. Então, o que ele está fazendo? Além de dar um exemplo pela caridade, pelo amor, ele está contando uma história. Então, a história, as parábolas de Jesus são histórias. E a história é algo que prende a atenção. Então, ele está nos mostrando um recurso pedagógico, uma técnica pedagógica, que é a história. Né? Então, você aprende muito. Hoje nós temos as novelas, os romances, nós temos aí os filmes, né? Nós temos videogames, que também são histórias. Quem sabe a gente tem um videogame espírita? Já pensou que legal? Um videogame que você mostra as viagens de Paulo, né? As pregações de Paulo, os exemplos de Jesus. Olha que legal um videogame espírita. Uma ideia aí para alguém construir isso, né? E nós temos filmes, temos histórias espíritas e livros, enfim. Enfim, era essa a nossa mensagem. Espero ter contribuído para que a gente possa refletir sobre essa proposta de educação da doutrina espírita, trazida por Jesus, ensinada e exemplificada por Jesus, né? E depois por Kardec, etc. Pelo Eurípides Barçanufo e outros grandes educadores. Temos aí a bibliografia, Livro dos Espíritos, Evangelho, a Educação do Espírito, de Walter Oliveira Alves, um desafio chamado Família, de João Amar Nazaré, nosso querido companheiro, Adolescência e Vida, da Joana do Divaldo, Educação segundo o Espiritismo, da Dora, e o Diálogo com Trabalhadores e Dirigentes Espíritas, da USA. Obrigado pela atenção e pela paciência de todos.
Milton, muito obrigado. Agora sim, tivemos um Agora probleminha está com aqui áudio. no áudio. Nós que agradecemos, viu, Osmar, pela brilhante apresentação sua. Só queria lembrar, você falou no início, né, que hoje nós estamos, está acontecendo desde ontem, na sexta-feira à noite, foi a pré-abertura do EAC, do Encontro Anual Carbar Schutel, de 2020, e a sua palestra, nesse domingo de manhã, também faz parte, né? Não está na programação do EAC por conta que foram feitas salas virtuais e acontecendo várias ao mesmo tempo, mas o tema que você tratou hoje também é o tema central, foco do EAC 2020. Então, essa sua palestra também está junto, completando a programação do EAC, que está com conteúdo maravilhoso, e a sua, com certeza, também engrandeceu muito essa toda a programação. Legal, eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Excelente iniciativa, vale a pena sempre acompanhar. E sucesso aí no trabalho de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam também. Nós que agradecemos mais uma vez. Fique com Deus e passando esse momento de isolamento social, esperamos recebê-lo mais uma vez em Matão. Muito obrigado. Será uma grande alegria, vamos esperar sim. Boa,